Gael, no início do nosso relacionamento, foi um exemplo. Quando a gente, assim, pra gente assumir isso publicamente, foi uma coisa que a gente... Existia muito receio do quanto eu devia, não devia. Eu por muito tempo eu não queria, eu fiquei meio assim, segurando, do tipo, pô, não vamos falar, porque... É um passo muito importante, uma relação, expor não era, ele, não era a relação, por isso, né? era porque eu sabia de Não, quantas pessoas ela- iam o pós me intrometer em Ela foi julgar. a Nive foi casada, então é claro que as pessoas encheu o saco. Exato, então eu sabia o quanto as pessoas iam me encher o saco também por causa disso, né? De você já ter tido uma outra relação que foi pública. E aí, tudo. e aí tem mais o fato de que a gente já era amigo naquela época, porque a gente se conhece desde 2014. Então, tudo a gente sabia que ia contribuir pra galera vir querer encher o saco. Mesmo porque ninguém ia saber exatamente como aconteceu. Porque só quem sabe é a gente. Só quem viveu, tem né? que saber mesmo é a gente. E só interessa a vocês e aos envolvidos, Mas e é assim, isso. a questão toda foi que, por exemplo, eu e o Bruno terminamos e ele já tava com com a namorada nova dele, a namorada atual dele, ele já tava com ela em dezembro e ele assumiu isso publicamente. Só que ninguém foi encher o saco dele. Ninguém. Um total de 0 pessoas foi Foram encher o encher saco. o seu, né? Então, O lado da aí- mulher. E a pessoa era da banda dele. Não, mas não é que isso é um problema. Não é um problema. Fique bem claro, gente. Mas- Você mas- terminou, pra não dizer terminou, que- fica com quem quiser, não tem Uhum. problema nenhum. E tudo com bem, isso. exatamente, mas só pra. É bom pontuar também, né? Sim. Porque se muita gente quer falar que a gente era amigo, tinha amigos em comuns e que eu, sei lá, viajou eu, você, o Henry e o Bruno e tudo mais, mas era uma questão muito mais nossa, porque a gente era muito próximo do que qualquer outra coisa. Sim, mas quando que existe um limite do quanto a pessoa é propriedade da outra, sendo que ele já estava em outra relação, entendeu? Não existia uma propriedade, não existia, entendeu, da mas as coisa. pessoas vão julgar. Essa é a questão. Independente, a gente sabe que tá tudo certo e que ninguém de ninguém. Mas como eu vocês acho lidam que... com esse julgamento? Porque Oi? se não tivesse os Isso julgamentos, foi- vocês não estariam debatendo sobre isso, Isso foi entendeu? pesado. Então como que Isso vocês foi lidam com pesado o no julgamento da começo. internet? Cara, eu não Isso lidei foi muito bem, pesado. eu não lidei muito bem, não, porque o grande problema é porque a narrativa que é vendida é uma narrativa falsa. Não condiz com a verdade. Então, é revoltante você ficar ouvindo uma parada sobre você que simplesmente não é verdade. E você sabe como aconteceu. Então, lógico que chateia. E aí você cai naquela. Se eu falar sobre, é pior. Porque muita gente que não sabe o que tá rolando, que nem sabe quem é o Bruno, nem sabe de nada, vai ficar sabendo da história e vai querer tirar suas próprias conclusões também. Se eu não falar, as pessoas continuam apontando o dedo e achando que é verdade. O que eu faço? A gente chegou a conversar várias vezes sobre E o isso. que vocês fizeram? Eu no final eu fui ficando quieto. A gente deu uma declaração inicialmente para que pelo menos as pessoas soubessem a verdade, já que vão falar. Pelo menos a gente tem que ter ali, mostrar o que aconteceu para que elas A versão de vocês, Minimamente né? educar. minimamente entendam o que As pessoas aconteceu. que gostam da gente, educar elas, do tipo assim, passar a informação correta, sabe? Já que vocês Pra vão as pessoas criar que gostam, teoria, vão defender a gente. já que sabe? vocês vão criar teoria maluca sobre o negócio, pelo menos que venha da Com fonte embasamento, oficial uma verdade, entendeu? Pra pessoa entender. Aí depois que a gente falou, se você quiser criar teoria merda e fala besteira, tudo bem, mas pelo menos as pessoas já sabem o que aconteceu e é só você que vai estar mentindo. Mas ainda cai nessa, porque assim como rolou com, por exemplo, o negócio do Vitão lá, que a gente... Vitão a da gente- Luísa. O que Vitão a- veio aqui. que a gente sabe que ele nunca falou aquela porra, que ele nunca comentou aquilo. Era até mentira, Do meu a casal, piada é. do meu casal. Do meu casal. Então, olha como não importa a verdade. Não Importa, a piada Importa é o muito melhor, que então vamos virou manter isso meme, como é o verdade. meme, é o Não meme. importa a verdade. meme. O fato é que eu vejo comentário da galera falando, não, porque a Luísa que traiu o Whindersson e tipo, um comentário com 5 mil likes. Faz a E eu menor fico assim, ideia de do onde que que eles aconteceu. tiraram isso? As pessoas acham que elas estão Whindersson 24 já horas disse por que dia. isso Mas não é verdade. porque eles querem, no caso, eles querem vilanizar a E Luísa. criam uma verdade que não importa. E aí eles vão sempre acabar explorando a narrativa que vilaniza ela e coloca o Whindersson como... Isso que é foda. Você, Nive, tipo, você sendo a mulher do cara, você terminou o casamento. Pô, você tá num término de um casamento, pô. Como que você. A galera palpitando, ou falando, ou criando história, você falou, eu que vivi essa porra. Quando a gente terminou, a gente assumiu o término, a gente já tava quase 1 ano separado já. Mas que a gente, tipo, a gente tava amigo, entendendo a coisa, a gente ainda vivia junto. Eu tava viajando muito, então eu tava ficando muito tempo fora. Então era aquela coisa, tipo, vamos assumir, não vamos. A gente ficou, levou um processo disso, assim, até a gente encarar e falar, não, beleza, vamos assumir o término e tal, é isso mesmo. Mas assim, foi tipo, eu não vou nem falar que foi quase 1 ano, foi mais de 1 ano, pra falar a verdade.
Então, assim, a gente sabia a situação. O fato é que quando a gente assumiu o término, menos de um mês depois, ele levou a nova namorada pra passar o Natal com a família e tal. E tudo bem, já tava tudo bem. Pra mim tava tudo bem. Entendeu? E então é isso, a relação acabou, tá tudo certo. Só que os comentários nas publicações dele eram: nossa, cada dia ele com uma namorada maravilhosa pra esfregar na nossa cara. O maioral, incrível, terminou com uma namorada, tá com uma namorada gostosona, é isso. Foi essa narrativa que levaram pro lado dele. Porque não foi a mesma narrativa que veio pro meu lado, entendeu? Pra mulher sempre Como vai... era do seu lado? Fala. A que era do meu lado era... Primeiro era coisas de tipo de trocou... Sempre tem as palavras de trocou, sempre existe. Trocou, traiu, sempre existe coisas pejorativas, né? Essas narrativas, são essas narrativas que as pessoas criam. Mesmo que eu tenha começado a minha relação depois que ele já estava namorando. Não, só que não importa. E outras palavras que a gente nem fala aqui porque são... Não, e no meu... Você fala, pô... E no quê? meu Né? caso também me querer falar que eu sou talarico, sendo que, tipo, peraí, e eu sempre bato nessa até, como é que faz pra talaricar uma mulher solteira, caralho? Tipo, ela já tava solteira há muito tempo, ela já estava completamente liberta, e não é como se eu tivesse sido algum pivô no término de, tipo, eu tava um bom tempo sem conversar, inclusive, com a Nive, porque ela tava muito nessa de viagem, focada na profissão dela, no trabalho dela. A gente até se afastou, a gente era, acho que um ano e meio antes, a gente já era bem mais próximos. E aí deu uma afastada natural, ela começou a trabalhar bastante, eu também com a minha série, trabalhando bastante, afastou. E a gente se reencontrou em um outro momento. E aí quando a gente se reencontrou, eu também tava solteiro, ela tava solteira, e aí aconteceu... Tempos e tempos depois dela ter terminado. E aí, sabe? E aí os cara querem pegar uma viagem de 2014, sabe? Onde os caras esquecem que a gente é da internet, a gente tá sempre nos mesmos lugares, mesmos rolês e se encontrando. E é claro que vai existir um... Tem que existir uma educação de toda parte. E, pô, eu era muito amigo da Nívia, sabe? Ela era casada com o Bruno. Eu vou tratar o Bruno mal? Claro que não, eu vou ser legal também, porque é o marido da minha amiga, entende? Então, assim, aí você tira essas coisas de contexto e vira uma história completamente nova que não faz sentido. Mas é o que eu falei, no final das contas eu sinto que quanto mais balança o negócio, mais fede. Quanto mais mexe, mais fede.